nesse momento, por exemplo, o Wagner Moura ganhou lá o Globo de Ouro ontem, como melhor ator pelo filme O Agente Secreto. Se ligar a rede social agora, tá cheio de bolsonaristas apontando a hipocrisia do Wagner Moura. Ela existe? É óbvio que ela existe, porque é um ativista de esquerda. Excelente ator, essas coisas não são excludentes. É um excelente ator interpretando personagens, seja que existiram, né, figuras reais ou fictícias. Tem muitos méritos na sua atuação. Agora, é um militante político, né? Quando vai falar, ele é mais um ativista de esquerda, dessa esquerda monotemática, dessa esquerda anacrônica, dessa esquerda subserviente ao Lula, que só tem o discurso anti-ditadura militar no Brasil, que acabou há 50 anos. Eu não vejo problema. Ele falou, não, tem que fazer mais filmes sobre a ditadura. Eu acho bom que exista filmes sobre a ditadura, não tem problema em relação a isso. O que eu tenho problema, que eu considero ruim, é que haja muito pouco, para não dizer que não há, filmes sobre todo o resto. Então não é assim, o Brasil teve um regime autoritário que matou gente, que prendeu, etc. Teve, lá atrás. Agora, todos os regimes que vieram depois são santinhos, são maravilhosos, são super democráticos. Quer dizer, não existe autoritarismo mais no Brasil depois da ditadura, não existe corrupção endêmica, sistêmica, como queiram chamar, não existe o que eu chamo de república do escambo, com esses tentáculos, quer dizer, alianças entre cúpulas dos três poderes, legislativo, judiciário, executivo. Cadê a arte brasileira acompanhando todo esse processo com produções de qualidade? Não tem, e você não vê essas pessoas falando sobre isso, você não vê elas se pronunciando sobre todos esses episódios em regimes aliados da esquerda. Então existe uma hipocrisia. É até desagradável, sabe? A gente tem toda hora que falar de opinião de artista, opinião política de artista, de jogador de futebol, de não sei o quê. Eu tinha uma viagem no Réveillon, postei uma foto com um jogador de futebol, veio gente, esse cara é petista. Pô, a última coisa que eu pensei, cara, quando eu encontrei o cara, comecei a conversar com ele, era qual é a posição política do cara. Isso é uma coisa maluca, né? O cara que eu era moleque, via jogar futebol, depois virou comentarista e tal. Eu olho pro cara, eu penso em futebol, cara. A pessoa que olha pro cara e já pensa em política, sabe? O Brasil tá muito louco, né? Mas enfim, voltando. Então você tem uma hipocrisia desse lado, mas você tem a hipocrisia de muitas das pessoas, não todas, né? Mas de muitos políticos, de muitos bolsonaristas, que apontam a hipocrisia desses militantes de esquerda e que passam pano para toda a sujeira que ocorre no campo deles. Tem uns caras desses que eu acho que eles se arrependeram, cara, porque tem uns caras que eles começaram a falar de política na internet na época que era mais suave, ou então as coisas faziam menos barulho e tal. E à medida que as coisas foram avançando, eles se viram identificados com aquilo ali e ficou difícil de sair. Mas se liga, não é também natural que o Wagner Moura, por exemplo, é esperado que ele vá ter umas ideias mais progressistas, e nesse sentido mais à esquerda, né? Porque estamos falando de arte, estamos falando de pensar um troço diferente, não sei o quê, que é um pouco diferente, um pouco mais longe do conservador, né? Então a gente vai esperar... Eu não concordo muito, assim, eu acho que é esperado, com perdão da intervenção, mas é só um parênteses, é esperado porque nas últimas décadas a esquerda passou a dominar os meios de ação culturais. Isso... que tem um certo lado espontâneo e tem um certo lado intencional. Ele tem as duas coisas, né? Tem vários livros, inclusive, que tratam dessa questão, porque a esquerda vai mais para a cultura, porque a direita vai mais para outras áreas, etc. Não vou entrar nisso, mas no fato objetivo de que você tem uma proposta de revolução cultural, delineada pelo ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, de infiltração nos centros disseminadores de ideia da sociedade, redações jornalísticas, supostamente jornalísticas, mas a escola, a universidade, o show business, né, que é onde ele atua, e o mercado editorial de um país, né, que deveria ser ali a raiz das discussões públicas, os livros, tudo isso quando vai sendo controlado por um campo político, e foi sendo controlado em boa parte conscientemente, mas é claro que em outra parte espontaneamente, porque sempre tem uma militância mais antenada com as estratégias do partido, etc. E você tem aqueles que são, vamos dizer assim, seguidores que vão por automatismo. Tantas palavras.
Bom, isso aconteceu desde lá a virada da década de 70 no Brasil até aqui. Então, assim, eu digo, é esperada essa postura dele, porque esse meio cinematográfico foi um tanto dominado pela esquerda. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Muita coisa do Brasil reflete a cultura americana, e lá você tem uma diferença, né? Que você tem muito mais atores lá, embora eles sejam minoritários em relação a Hollywood, que são mais à direita e que confrontam e que expõem isso. Às vezes você tem alguns posicionamentos acho que o Clint Eastwood chegou a fazer, mas você tem o James Woods muito presente ali nas redes sociais. Tem lá o Jim Caviezel fazendo o filme do Bolsonaro. Você tem um monte de pessoas que estão mais à direita, seja mais próximos do Trump, seja mais moderados, seja mais radicais, mas você tem alguma representatividade. E no Brasil, essas pessoas, embora exista uma ou outra, elas ficam muito acuadas para colocar a sua opinião, porque elas perdem trabalho. É o que acontece muito lá nos Estados Unidos também. É porque alguns mais veteranos, eles já têm uma bagagem tão grande, eles já são tão consagrados, etc., que eles começam a se sentir mais à vontade. Vou fazer mesmo que se dane. Se perder, já sorri, sabe, essas coisas. E o cara se sente num certo dever patriótico, às vezes, dependendo da situação de cada um. Então, assim, nesse sentido, para mim, é esperado. Agora, eu não... Vamos dizer, o que eu estou, assim, não é nem quase discordando, mas é só tentando delinear... Tá explicando tentando explicar assim. uma distinção. É que, assim, eu não acho que a arte seja... que a esquerda... Que a arte seja um lugar em que a esquerda vá ter mais talento do que pessoas que tenham ideias diferentes necessariamente. Entendeu? Isso, a própria história vai discordar em muitos exemplos, porque você tem pessoas que não têm nada a ver com a ideologia de esquerda e que deixaram um legado artístico, literário, gigantesco. Então, o que talvez seja necessário, do ponto de vista aí mais cultural, político, etc., são as pessoas que têm críticas aos efeitos das ideias de esquerda, elas atuarem mais no campo cultural, combatendo, vamos dizer assim, a raiz desses problemas, que muitas vezes vem da consolidação dessas ideias pelo entretenimento, pelas artes, pela suposta cultura. Para combater uma hegemonia da esquerda na cultura... Essa é a palavra. O caminho de entrada, naturalmente, seria aquele que a própria esquerda defende, que é um financiamento público, não é? Nossa, cara, é porque assim, quando eu falo de ideias, eu não estou nem falando ainda da questão do financiamento. Né? Então no Brasil, você tem uma discussão sobre o financiamento público para obras que muitas vezes as pessoas até contestam se são culturais, se são mesmo artísticas, ou se são espetáculos apenas de entretenimento, etc. Mas são produtos. Independentemente da avaliação cultural que você faça da qualidade daquele produto, são produtos que precisam ser bancados de alguma maneira, e há uma discussão do quanto isso deve ficar a cargo dos seus próprios produtores na esfera privada e o quanto que deve ficar a cargo na esfera política. Mas o que eu estava falando é uma coisa anterior a isso, né? É a postura de entender como a política é consequência da cultura e que se você não... colocar aquelas ideias no ambiente cultural e transformá-las em obras, inclusive, você vai ter sempre esse domínio de um segmento ideológico. Eu falo isso, claro que não da perspectiva de um doutrinário de qualquer tipo de uma direita que acha que os meios de ação culturais devem ser dominados pela ideologia de direita. A minha atuação pública não é essa, né? A minha atuação pública é justamente para sanear o ambiente cultural a ponto de as pessoas, inclusive, poderem identificar o que tem viés, o que não tem, eventualmente tem qualidade. Eu vejo um monte de série em casa, eu identifico todas as militâncias que existem do roteirista, do diretor daquela série. Não quer dizer que eu não gosto da série, entende? Mas eu sei distinguir, eu sei, tá tentando empurrar uma agendinha aqui, mas a série é legal, entendeu? Os atores são bons, é divertido e tal. Então, assim, essa postura diante dos meios de ação cultural. Precisa ter uma virada de chave aí para ter algum tipo de enfrentamento nessa seara. Agora,
é uma outra discussão sobre como os produtos devem ser feitos. E eu acho, sim, que você tem um histórico. Claro que o bolsonarismo, muitas vezes, ele alopra, num certo sentido, e faz o combate de uma maneira errada. Então, Lei Rouanet, aí tudo o problema da cultura no mundo vira Lei Rouanet e tal, não sei o quê, porque eles querem bater numa tecla. Tem uma porrada de problemas? Sim. Tem uma porrada. Bate nos problemas certos. Né? Exatamente. Bate nos problemas certos. Né? E foi isso que eles não fizeram, basicamente, em relação a tudo. O Supremo Tribunal Federal. Então, você quer combater abuso do Supremo Tribunal Federal. Bom, tem um meio, que é o Senado. Então, você vai numa CPI, como a CPI da Lava Toga, eles sabotam, né? Os Bolsonaro. Então, eles não fazem as coisas pelo caminho certo, batendo no ponto certo. E isso é o básico do enfrentamento, porque se você faz pelo caminho errado, você acaba dando mais munição para o seu adversário, que foi, como vários exemplos já surgiram nessa conversa, o que os Bolsonaro fizeram ao longo dos últimos anos. Pois é. Felipe, cara, Bom, a gente viu tudo isso que aconteceu aí, o Trump entrou na Venezuela e capturou o Maduro na mão grande, rapidinho, todo mundo ficou de bobeira, porque foi rapidinho. E, bom, a gente já falou um monte do que acontece, quais são o que pode acontecer no cenário internacional, geopolítica, não sei o quê, mas se a gente for pensar em Brasil, cara, a gente tem alguma coisa para temer, para começar? Eu e você certamente não, mas o Lula tem, né? Tanto que ele reage de uma maneira crítica, por mais que haja especulações sobre o quanto que ele estava envolvido, já que houve toda aquela negociação entre o governo brasileiro e o governo americano, em razão da Lei Magnitsky imposta contra o Alexandre de Moraes, e aí o Lula poderia ter algo para oferecer para o Trump em relação à Venezuela, o Joesley Batista, que virou uma espécie de ministro das Relações Exteriores do Brasil, envolvido, porque tem negócios na Venezuela, então foi lá antes para oferecer do Maduro renunciar e ficar na Turquia, mas acabou não aceitando. Então, assim, por mais que tenha especulações, sempre há o medo de lideranças eventualmente autoritárias ou com esqueletos no armário, com problemas com os Estados Unidos históricos, de serem alvos de uma operação parecida. Ou pelo menos de terem os seus aliados como alvos, e aí se tornam porta-voz também. Então existe esse receio, né, por parte de muitas lideranças latino-americanas de que os Estados Unidos fiquem com poder demais e acabe atrapalhando o poder deles, né? E é óbvio que a gente não pode, por mais que a gente seja diferente dessas figuras, não seja presidente da República, não tenha um histórico de relações com regimes ditatoriais, etc., não dá para passar uma carta branca total para qualquer político que assuma a presidência dos Estados Unidos, seja republicano, seja democrata, em qualquer circunstância. Mas a remoção, a retirada, a prisão de ditadores que violam diariamente direitos humanos, etc., eventualmente ela é positiva em si, porque aquela pessoa cometeu barbaridades e ela merece ser presa, merece ser julgada. E, por outro lado, essas questões não são binárias, e eu sempre que venho aqui eu falo, né, desse binarismo do debate público, de como a gente tem que analisar as questões em todas as suas nuances. Para você ter uma conclusão sobre ter sido bom, ter sido ruim, é preciso ver o que há de estratégia e o que há de consequência. Então tem certas coisas que a gente vai analisando em tempo real e precisa ver como fica a situação do regime. Se fica melhor em termos de direitos humanos, se fica pior, o que vai sair daí, se vai ter algum momento de transição para a democracia ou só um ajuste que gere interesses para os americanos melhores do que o Maduro estava oferecendo. O Trump ele pega o Maduro, mas fica o regime, né? Exato. Nada muda estruturalmente, tirando que a Rodrigues, Delcy, ela é bem chavista, né? Ela Então, às vezes tem uma galera que defende que manteve-se o regime porque mudar completamente dessa maneira. Bom, primeiro que os Estados Unidos já fez antes e deu merda todas as vezes. E segundo que é muito mais traumático. Isso é um argumento para defender o fato de que ficou lá o regime. Mas é uma situação bem complicada, né, que fica agora. Então a gente viu a Delcy Rodrigues, que é a vice do Maduro, baixar o tom, ficar bem pianinho, pelo menos no discurso, na retórica, oferecendo ali para ter uma cooperação com os Estados Unidos, justamente porque o poderio bélico americano, o poderio militar americano é infinitamente superior. Essa operação, do ponto de vista operacional, propriamente dito, militar,
e de inteligência, ela foi extraordinária, foi espetacular, deixou todo mundo com medo. Mas é óbvio que eles ficaram morrendo de medo. Inclusive, você tem uma cisão agora, né, que o Maduro ele compensava com a sua liderança, entre duas figuras que são até mais, vamos dizer assim, sofisticadas do ponto de vista intelectual que o Maduro, que é aquele troglodita autoritário, que são a Delcy Rodrigues e o Diosdado Cabello, né, que também tem ligação com o narcotráfico, também é monitorado pelos Estados Unidos há muito tempo. E o Cabello tem vários indícios aí de que ele tenta se voltar contra o atual regime, contra a turma da Delcy Rodrigues, ele comanda mais ali o sistema penitenciário, então está à frente aí dessa questão de liberação ou não de presos políticos. Esses presos políticos, a esquerda brasileira sempre fingiu que não existia, agora estão sendo liberados, mas muito pouco, né? Tem muito mais, e as venezuelanas continuam cobrando. Então já parece que o governo americano avisou ali ao Diosdado Cabello que se ele não se comportar e ficar ali junto com o regime, se não houver uma unidade, ele vai ser abduzido, vai ser levado para os Estados Unidos. Então, existe uma baixada de tom ali, e que você vê até pelos vídeos que estão viralizando nas redes sociais, eles são muito claros, assim, porque você tem os vídeos antigos do Diosdado Cabello ameaçando os Estados Unidos, dizendo que vocês não vão levar uma gota do petróleo. Aí agora tem o vídeo dele dizendo, não, a gente pode negociar o petróleo. Tá? Vocês não vão levar o petróleo. Quer dizer, cai uma bomba, vem o aparato militar de uma potência, todo mundo fica, né? Não vou usar aqui a expressão chula, mas você sabe qual é, né? Com aquilo na mão. E eles estão lá com aquilo na mão. Meu irmão. Porque é uma diferença, é um contraste absurdo, né? Então, assim, muitas máscaras caíram, né? Nesse campo da esquerda com essa operação. Não quer dizer que o Trump não mereça toda a preocupação, porque ele é essa figura ególatra, essa figura muitas vezes aloprada, mas o exército americano não é, né? Quer dizer, não é no sentido, claro, você tem um monte de histórico de intervenções e guerras que tiveram efeitos desastrosos, mas do ponto de vista do maquinário, do equipamento, da qualidade de ação para operações pontuais, porque uma coisa é você fazer uma operação pontual, outra coisa é você manter uma guerra e tal, porque aí vem um monte de problemas. Eles têm uma qualidade, um avanço tecnológico imenso. Agora, tem uma questão, Igor, para a gente pensar junto aqui, que é o seguinte: nesses cenários geopolíticos muito complexos, quando a corda já foi muito esticada, dificilmente você tem uma solução ideal. Então, o que a gente luta, inclusive, diariamente no Brasil, né? E como muitas pessoas que realmente defendem a democracia, embora isso tenha caído na banalização, elas fazem nos seus respectivos países, é justamente um trabalho para que não se chegue ao ponto de um país ficar numa situação de autoritarismo tão grande que, para consertar, você vai ter que ter aquela expressão antiga, né? Para fazer omelete, você vai ter que quebrar ovos, etc. Você não tem muito solução ideal. Todas são ruins sob algum aspecto. Então, assim, você pregar nesse momento, né, depois de tantos anos, de tantos problemas que se avolumaram, que pessoas não combateram, que pessoas negligenciaram, que pessoas foram cúmplices, uma solução perfeita é muito difícil, porque se você deixa o Maduro no poder durante muito tempo, ia continuar acontecendo aquilo que vinha acontecendo. Mais preso político, mais tortura, mais assassinato, mais repressão de manifestação, como está acontecendo agora no Irã. A esquerda também está calada aí. E eu falo aqui da esquerda porque eu aponto as hipocrisias do bolsonarismo, do trumpismo, muitas vezes e tal. Eu falo como quem analisa a sujeira de todos os lados, né? Mas que você sabe que tem político, comentarista aí que faz uma disputa ideológica e, no ponto de vista moral, é hipócrita também, mas aponta a sujeira só do lado contrário. No caso da Venezuela, são mais de 27 anos de superioridade armada do regime em relação ao seu próprio povo. Então, assim, eu, por exemplo, eu estudei em Madrid durante 6 meses, em 2003, 2004, na época, finalzinho da minha faculdade. E naquela época, olha só, o Chávez chegou ao poder em 1999. Então tinha ali 4 anos de regime chavista. E se chegar ao poder ainda vamos dizer assim, numa estrutura mais democrática, e você vai endurecendo o regime. Mas 4 anos depois, já tinha um monte de gente, que são pessoas assim mais da elite, que tinham dinheiro para morar fora, que já estavam morando fora. Fiquei amigo de um monte. Venezuelanos e venezuelanas, pessoas que já estavam saindo do país, já tinham saído do país no começo dos anos 2000 por causa da ditadura. Tipo, não dá para ficar lá. Então, assim, é muito tempo. Repito,
se você deixa aquele regime endurecer, se você deixa haver a desapropriação, a instrumentalização, a desapropriação, né, a propriedade privada ser tomada pelo Estado, inclusive veículos de comunicação, petroleira, enfim, etc. E você vê a instrumentalização do Estado pelo regime, com força nos três poderes, bloqueando qualquer oposição, reprimindo manifestação, etc. E depois como é que tira essa pessoa de lá? Porque o povo não tem condição. Então, 8 milhões de pessoas fugiram da Venezuela. Eu conheci talvez os primeiros ali, né, uma parte dos primeiros, né, da primeira leva. E depois mesmo as pessoas mais pobres fugiam com fome, inclusive para Roraima, aqui no norte do Brasil, né? Então tem venezuelano na Pampa no Brasil. Então não tem muita opção ideal. E aí o que acontece? Você tem um país que tem um poder militar muito grande, que tem os seus interesses financeiros, econômicos, comerciais. E, eventualmente, ele está disposto. A gente tira essa ditadura, mas aí vocês me pagam e tal, não sei o quê. Mas, claro que sempre vai abrir margem para uma discussão. Então, isso aí é uma coação. Então, você está usando o seu poder bélico para roubar a propriedade dos outros, etc. E é essa discussão que fica nesse momento. Então, só para concluir, o governo Trump meio que, aparentemente, porque tudo é informação de bastidor e tal, nem tudo é oficial, né? Mas está lá mostrando para Delcy Rodrigues, você faz o que a gente quer tanto do petróleo aqui agora, não sei o quê, e você caminha para um processo democrático e você eventualmente pode concorrer. Inclusive, você pode aí fazer a sua cena diante da população. Se a população gostar de você, você concorrer e for eleita, ok, mas vai abrir para um processo democrático com outros possíveis candidatos. E, eventualmente, a Maria Corina Machado vai ser eleita. Aí as pessoas, obviamente, também podem desconfiar, mas aí os Estados Unidos vai querer? Porque se tiver tudo bem entre os Estados Unidos e a Delcy Rodrigues, eles vão querer que haja eleição democrática? Então, gera desconfiança e ceticismo em relação a tudo. E tem que gerar. Quer dizer, mesmo que a pessoa concorde com uma ação militar contra determinado ditador, etc., ela não pode ser completamente complacente com um político que tem muito poder, com um governo que tem muito poder, com um país que tem um exército muito forte. Tem que haver uma certa crítica, um certo receio internacional para que aquilo não seja banalizado e o país faça o que quiser com todo mundo, né?